Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Chegar, diretamente aqui da Assembleia Legislativa, onde nós trazemos algumas pessoas com conhecimentos variados sobre um dos temas principais da nossa ação parlamentar aqui, que é a cannabis medicinal. E nesse episódio, inclusive, com um tema que será fruto de uma audiência que nós vamos fazer aqui na Assembleia da Frente Parlamentar, que é a medicina veterinária e cannabis medicinal. E para esse episódio eu trouxe com muito prazer a doutora Caroline Campagnoni. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, muito emocionada em estar neste momento, podendo trazer esse tema tão importante também aí na medicina veterinária. Muito obrigada. Olha, antes de falar com a doutora, eu vou, claro, apresentá-la também, mas eu quero lembrar que dentro da frente parlamentar a gente tem um edital de emendas. E uma das emendas que foi selecionada, na verdade, um dos pedidos que foi selecionado é de um projeto da Unesp, da Faculdade de Zootecnia e Veterinária de Botucatu, que estuda os efeitos terapêuticos do canabidiol em cães com a síndrome da disfunção cognitiva. Então, sim, de alguma forma, a gente já está também apoiando projetos que eu sei que você vai poder contar muito pra gente. Falando da doutora Caroline Campagnoni, que é médica veterinária, que eu já disse, endocannabinologista, com sólida formação e atuação de destaque na área de cannabis medicinal aplicada à medicina veterinária, é pós-graduada em clínica e cirurgia de pequenos animais e em cannabis medicinal, atualmente é mestranda, onde desenvolve pesquisas com foco no uso dos canabinoides na medicina veterinária. É também diretora-geral da Associação Medicinal Canábica, a AMICE, dedicada ao acesso terapêutico para pacientes veterinários, além de diretora da Escola Plantando Conhecimento e coordenadora da pós-graduação em endocannabinologia veterinária. Desenvolvedora do aplicativo Canaderno, voltado ao acompanhamento de pacientes veterinários em tratamento com cannabis, e também integrou, o que é muito importante para a gente aqui, o grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o CFMV, que apoiou tecnicamente a regulamentação da substância. Além de outros temas mais. Ufa, acho que é isso, Carol. Parabéns pela sua trajetória e, como já disse, feliz em ter você aqui. Mas antes de falar especificamente da sua trajetória profissional, eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que você passou a ter contato com a cannabis do ponto de vista pessoal, porque eu acho que é uma história muito forte. Eu já sei mais ou menos, mas eu acho que vai ser importante pra gente poder começar esse bate-papo. Com certeza. Então, a gente sempre fala que as pessoas chegam na cannabis ali pela dor, né? E acaba realmente não sendo diferente. É aí que a gente acaba despertando para essa medicina, né? Então, por uma necessidade em relação ao meu esposo que tem uma doença neurodegenerativa, que é uma doença que tem toda uma progressão, dores, inflamações, atrofia, né? Todo um contexto um pouco complexo para o paciente. E a gente encontrou realmente na cannabis uma solução que aliviasse as dores, que retardasse todo esse processo degenerativo da patologia do meu esposo, né? E realmente é difícil essa quebra de preconceito, porque eu vinha de muito preconceito, não aceitava, né, esse tratamento. E aí realmente, quando a gente vê esses efeitos, não tem como, né, preconceito que ainda perdure. A doença, então, meio que virou a chave da sua percepção sobre a cannabis, e a partir daí você começou também a ter uma outra avaliação sobre o uso terapêutico. Exato. Vendo tudo aquilo acontecendo, né, dentro da minha casa, foi o que despertou para realmente que existia algo além que eu não tinha aprendido, por exemplo, na faculdade de medicina veterinária. E aí, já entrando na sua atividade, durante o curso também, absolutamente nada foi falado sobre essa possibilidade, certo? Nada, pelo contrário, a cannabis ela entra naquelas aulas de plantas tóxicas para os animais, né? A gente aprende como lidar com as intoxicações, por exemplo, da planta, mas a gente não aprende os efeitos terapêuticos e o que é pior, a gente não aprende sobre a fisiologia adequadamente do sistema endocannabinoide, né? Então isso impacta totalmente a nossa rotina, a nossa atuação na medicina veterinária em proporcionar saúde para o nosso paciente devido a isso que faltou durante a nossa graduação profissional. Isso a gente fala bastante, que eu converso com muitos médicos e, claro, também há uma luta para que isso possa estar na grade curricular já dos cursos. Mas antes ainda disso, você teve uma experiência própria também, né, Carol? Acho que você me permite falar sobre isso também. Eu já vi que você fala sobre isso, sim, que é uma depressão pós-parto, que você também utilizou dessa terapia para poder passar por esse momento.
Exato. Antes da minha gestação, foi uma gestação super planejada. A gente queria muito filho e tudo mais, né? Tanto por conta da patologia, que a gente sabia o que iria enfrentar no futuro com a patologia, né? Então, a gente queria ter tempo ali de realmente curtir toda a infância do nosso filho e tudo mais. Então, era uma gravidez muito desejada, né? Apesar da gente sempre ter traumas ali na infância e tudo mais, na nossa história, mas realmente o que me deu esse start na medicina canabinoide foi quando eu saí de um consultório médico com uma prescrição de antidepressivos por conta da depressão de pós-parto. E então eu, sabendo de tudo aquilo que eu estava vivendo dentro da minha casa com meu esposo, foi quando realmente me despertou, né? Passei com uma médica especializada nessa parte da medicina canabinoide e aí eu decidi que realmente não faria o tratamento com antidepressivo. Porque com certeza eu não estaria aqui hoje para contar tudo isso. E uma das coisas que eu mais falo, até mesmo, né, para encorajar outras mulheres que passam por situações semelhantes, né, é que a minha conexão com o meu filho foi instantânea a partir da primeira dosagem que eu recebi. Porque antes disso, é até complicado pra gente como mãe falar, mas eu só queria que alguém pegasse aquela criança e tirasse de perto de mim, porque eu não aguentava ver o sofrimento, chorando, eu não estava nem concentrada comigo mesma naquele momento, né, a mulher perde sua identidade nesse momento. Então, realmente, foi algo que me despertou. E naquela primeira utilização, na primeira dosagem que eu já consegui alcançar e já acertei a dose adequada, né, do óleo e tudo mais, foi uma conexão instantânea com meu filho, que eu não estava conseguindo ter. Então, assim, é realmente muito marcante. Forte, que bom. E que bom que você conseguiu também passar por esse momento e que a cannabis foi uma grande aliada para tudo isso. Entrando direto aí no que a gente vai falar mais aqui no bate-papo, que é sobre a veterinária e a cannabis. É verdade que os primeiros estudos sobre cannabis, ele se deu em animais? Foi justamente a partir do momento que eles começaram a estudar a interação dos compostos dessa planta com esse sistema endocannabinoide e tudo mais, né? Eles identificaram, a partir dessa reação com os canabinoides, com o receptor CB1 do cérebro de um porco. E no caso do receptor CB2, eles isolaram e descobriram esse receptor CB2 por conta do estudo do intestino de um cão. Então, ali eles isolaram pela primeira vez esses receptores. Eu imagino, assim, que o fato que os cães, claro, a alimentação da maioria são ultraprocessados o tempo inteiro, né? Em casa eu tenho dois mesmo e é só na base de ração. Eu sei que algumas pessoas acabam dando comida comum e tal, mas a maioria, penso eu, que é com ração. Isso também tem uma alteração, imagino eu, nessa parte dos animais pets, assim que eu tô falando? Sim. Imagina só, Caio, se você fosse numa nutricionista e essa nutricionista falasse pra você que no café da manhã, no almoço, na janta, você iria comer ultraprocessados, pra não falar aí o nome de grandes redes, né, de lanches, mas que te falasse que você iria comer só ultraprocessados. Você ia sair de lá falando que a nutricionista ficou louca, né? Maluca. Mas você vai e leva os seus cães no veterinário, o veterinário prescreve ultraprocessados e às vezes até rações terapêuticas, que isso, né, vamos ser sinceros, que é complicado pro sistema endocannabinoide. E essa alimentação, ela é uma alimentação inflamatória. É totalmente diferente do que a natureza do animal pede. Né? Então, hoje a gente vem fazendo esse trabalho no sistema endocannabinoide dos pacientes, também retirando esses ultraprocessados. Não só os ultraprocessados, mas outros estímulos que o veterinário aprende na faculdade que é correto. Eu aprendi na faculdade, o cachorro está doente, além da ração, existem as ações terapêuticas. O cachorro está doente, eu tenho que prescrever medicamentos, né? E isso tá totalmente indo contra o sistema endocannabinoide. Claro que existe um momento correto da gente intervir, por exemplo, com um medicamento e tudo mais, né? Porém, a gente vê hoje abordagens mais agressivas vindo primeiro do que abordagens mais naturais, mais integrativas, como é o caso da alimentação. Na medicina comum, sem ser a veterinária, a gente tem ainda uma luta sobre estudos mais robustos para poder prescrever. A gente tem essa discussão aqui bastante com médicos, isso acontece muito no grupo de trabalho que eu participo, que regulamenta a lei estadual aqui de acesso pelo SUS. Como é que é isso na medicina veterinária? Vocês têm avanços maiores? Vocês têm algumas condições e patologias, por exemplo, para os animais onde você tem mais resultados positivos no uso de cannabis, Carol?
Na verdade, a gente consegue encaixar esse tratamento em qualquer desequilíbrio de sistema endocannabinoide. E quando a gente fala desses desequilíbrios de sistema endocannabinoide, a gente tem absolutamente todas as patologias que chegam no consultório do médico veterinário hoje. Se a gente está falando, por exemplo, de uma dermatite, se a gente está falando de uma doença neurológica, algo mais intenso, ou até mesmo as doenças virais que são comuns na veterinária, como um grandíssimo problema que tem hoje na saúde, que é o vírus da sinomose, que é uma doença muito agressiva para os animais. A gente tem também todas essas aplicações terapêuticas. Quando a gente olha esse contexto do animal, esse sistema endocannabinoide, a gente vê que, na verdade, modular esse sistema é imprescindível para diversas patologias, não só aquelas que a gente conhece, né? Da epilepsia, um quadro oncológico e tudo mais. Então, essa é uma das grandes preocupações, a gente mostrar, né, esse desequilíbrio desse sistema e que todas as patologias precisam desse estímulo. Não com a cannabis, né? A gente tem que ver o momento de intervir com isso, mas é bem importante a gente saber modular. E Carol, uma dúvida até e curiosidade, os produtos são os mesmos dos humanos? São os mesmos produtos e eles seguem as mesmas regras, por exemplo, da 660? Eu posso importar um produto e utilizar no meu cão, por exemplo, claro, desde que tenha prescrição, mas não tem uma linha específica para animais? Ainda não tem nenhuma linha específica, mas, por exemplo, a 660, que traz essa parte dos medicamentos importados, não pode ser uma opção para o médico veterinário. Então, lá, quando vai fazer o cadastro na Anvisa da importação, tem para colocar o campo o CRM do médico ou o CRO do dentista, né, do odontologista. Não tem o CRMV do médico veterinário e a Anvisa também não pretende ter essa abertura para o médico veterinário. O que eles pretendem é que o mapa venha, por exemplo, com o seu canal próprio de informação, de importação para o médico veterinário, né? Mas os produtos que estão na farmácia hoje, eles são tangíveis para o médico veterinário, assim como os produtos associativos. Mas importação ainda não. Importação, então, os médicos veterinários, em tese, não podem fazer a prescrição? Não então, podemos. Só 327 ou a associação? Ou as associações, mediante toda aquela questão da orientação judicial e tudo mais. Caramba. Queria que você falasse um pouco mais sobre a Amice e o Plantando Conhecimento, que são ali assim, braços sociais e de instruções que você acabou fundando, criando e que hoje é o que você também move aí a tua atuação enquanto veterinária ligada à área da cannabis. Sim, a gente teve um grande desafio, né, com a Associação Medicinal Canábica, visto que, quando a gente vai falar do panorama regulatório, né, não só para as associações, mas de um modo geral, quando é para uso humano, se destina ali a Anvisa, tem todo esse caminho regulatório que a gente já conhece bem. Quando se trata do médico veterinário, do uso veterinário, não seria com a Anvisa. A Anvisa não tem essa competência para uso veterinário, apenas para uso humano. Então, seria com o MAPA. Frente a isso, nós observamos o cenário da cannabis na época e vimos que estava todo mundo sendo destinado realmente para esse caminho da Anvisa e uso humano. E a gente queria não só testar as vias regulatórias, mas realmente construir esse caminho regulatório para o uso veterinário, seguindo esse caminho do MAPA. Então, a gente fundou a associação para justamente gerar esse acesso para pacientes veterinários, e daí a gente vem fazendo toda uma movimentação política para construir esse caminho, judicial também, né, para toda essa construção. E a Plantando Conhecimento veio para trazer esse pilar da educação, que é muito importante, essa consciência da endocannabinologia. Uma dúvida, existe alguma associação hoje formalizada no Brasil com o direito de produzir o próprio medicamento para especificamente o uso veterinário? Não existe. Inclusive, as associações que hoje têm autorização judicial, teve uma dessas associações que fez a linha PET e foi obrigada juridicamente, judicialmente, a retirar a sua linha PET, justamente. E o óleo não difere em nada na sua produção. Quando a gente estuda as normas e diretrizes de produção de fitoterápicos, a gente vê que se é uso humano, tem que ter um local de produção, um local de extração, um local separado para uso veterinário. Só que é o mesmo remédio, é a mesma formulação. Não tem mudança. Não tem mudança alguma, nem em relação às concentrações. Porque, por exemplo, a gente está falando de uma grande gama de pacientes. Eu estou falando que eu vou tratar um pincher de 1 quilo ou um cavalo de meia tonelada, um grande animal de meia tonelada, ou até mais, né? Então, a gente precisa das mesmas variações de concentrações, miligramagens, né? Então, é tudo a mesma coisa. Caramba! E fica
A cobrança também, a gente teve já com... O MAPA teve na nossa última reunião, na nossa frente parlamentar aqui, junto com a Embrapa, para tratar, você deve estar acompanhando aí da decisão do STJ, obrigando o governo federal a apresentar uma regulamentação, e nós viemos para poder fazer uma cobrança aqui, algumas sugestões para essa regulamentação. Mas eu não sabia não que tinha esse tipo de restrição, e como você está falando, inclusive de associação que começou a fazer uma linha para a veterinária e foi proibido de poder fazer a venda. Justamente. A gente tem uma decisão recente sobre médicos veterinários poderem prescrever, ainda que você está me trazendo aqui um cenário que eu desconhecia, que não é tão amplo quanto para a medicina tradicional. Mas ainda assim é um avanço. Eu sei que você teve participação efetiva nisso, queria que você contasse para a gente como é que foi isso, porque eu mesmo comemorei isso nas redes sociais e tal, a gente falava sobre isso. E eu sei que alguns já até faziam a prescrição, mas nada como você ter um respaldo legal, né, de uma atividade que é tão importante e que eu sei que tem um conselho ali que sempre cobra as ações. Queria que você pudesse falar como é que foi a sua participação nisso. Com certeza. Quando teve o boom da medicina canabinoide, né, principalmente na área da veterinária lá em 2020, estava lá na minha programação de lives para trazer essa consciência para as pessoas. De repente, entra em contato comigo o assessor técnico jurídico do Conselho Federal de Medicina Veterinária. E naquela época, o médico veterinário prescrever substâncias fitocannabinoides poderia ser considerado tráfico de drogas, porque o verbo prescrever está lá na lei de drogas, né? Então, nesse momento, ele Isso quando, Carol? Em 2020. 2020. Isso aconteceu em 2020. Foi quando o assessor técnico jurídico do Conselho Federal entrou em contato comigo e falou assim: você sabe que você está correndo um risco expondo tudo isso que você tem feito, né? Obviamente que não ia parar o nosso associativismo, o nosso ativismo pela causa, né? E aí, então, com muito embasamento jurídico, eu me defendi ali do porquê que eu iria continuar falando sobre o que eu estava falando. E aí ele falou assim, não, então se é esse cenário que nós temos hoje, se tem realmente todos esses estudos, essas eficácias realmente na medicina veterinária, vamos compor um grupo de trabalho no Conselho Federal de Medicina Veterinária com o objetivo de regulamentar a substância canabinoide para o médico veterinário. E aí veio todo esse trabalho. Foi. Você, então, participa efetivamente do grupo de trabalho de medicina veterinária e cannabis no Conselho Federal, é isso? Isso. Houve a instituição desses grupos de trabalho, né? Ele tem um tempo, né? E aí se dissolve o grupo, tem que reconstituir e tudo mais. E a finalidade dele era alcançar a regulação da substância canabinoide na veterinária. Então, a partir do momento que nós tivemos o nosso sucesso em... Que aí é a RDC 936. Isso, que ela foi publicada em 5 de novembro, mas aconteceu dia 30 de outubro, né, de 2024. Aí houve, então, essa dissolução do grupo de trabalho, mas o Conselho Federal está organizando a comissão, né, pra E uma dúvida, essa discussão na Anvisa, você também ali participou ativamente com eles? Foi. Foram reuniões tranquilas, Carol, ou médio? Olha, tranquilas assim, sempre a gente falando e eles escutando tudo, sabe? Tá. Não havia nenhuma discussão realmente ali, porque não tinha o porquê. Se a gente que era da classe veterinária, representando o Conselho Federal, estávamos ali pedindo por essa ferramenta terapêutica, eles realmente tomaram uma postura de entender isso. Só que como tudo demora muito para acontecer, foram anos de trabalho, muitos médicos veterinários envolvidos nesse grupo de trabalho para a gente conseguir ter esse sucesso, muitas articulações com a Anvisa, né? E então a gente conseguiu participar de uma reunião, que foi a 21ª reunião da DICOL, aonde a gente teria um tempo de fala pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, para expor do porquê que o veterinário poderia trabalhar com essas substâncias, né? E aí eu tive o prazer de lá representar todos os mais de 200 mil médicos veterinários nesse dia. Que prazer. E aí me explica só, então, para formalizar sobre a RDC, então, o que muda na prática é que autoriza os médicos veterinários a fazerem essa prescrição dentro dessas duas condições aí, tanto da 327 quanto das associações. Isso. O que acontece? Eles frisam muito, né? No caso das associações, a associação precisa ter a autorização judicial para essa parte veterinária, né? Isso é o que eles frisam. Então, em teoria... Mas peraí, então. A gente falou agora que as associações não estão autorizadas para a veterinária. Sim.
Como é que fica esse limbo, assim? Eu ia usar justamente o limbo. É o mesmo limbo, né, que a gente se encontrava há um tempo atrás. Então, assim, a gente sabe que hoje os produtos que tem na farmácia não atendem às patologias que nós temos na nossa rotina. Além de, cá entre nós, serem bastante caros, né, Carol? Com Na sua certeza. maioria. Com certeza. E para o médico veterinário também, ter aquele talionáriozinho azul, o amarelo, não é tão fácil, é bem burocrático, né? Cada estado tem uma regra, mas aqui em São Paulo é bem burocrático para a gente poder prescrever. Receitas especiais e tal, que controladas. são as receitas especiais, justamente. Então, assim, a gente ganhou que a cannabis saiu da lista de substâncias proscritas. Então, as substâncias proscritas são aquelas substâncias que nós não podemos prescrever. E a cannabis estava nessa lista. Na lista E. A gente conseguiu retirar ela dessa lista de proscrito. Então, não seria mais uma ilicitude do médico veterinário prescrever. Ok. Né? Mas aí a gente cai nesse limbo aí que nós conversamos e por isso a gente precisa sempre fomentar o associativismo para que a gente tenha essas liminares judiciais para uso veterinário da cannabis. Pois é, ao menos alguma. Salvo engano, a última vez que eu tinha visto a quantidade de associações autorizadas no Brasil a produzir, estava em torno de 15 associações. Sim. Não mais do que isso. É um número bastante reduzido já para o tamanho de um país como o nosso. Mas agora sabendo que nenhuma delas, do ponto de vista real, está autorizada a fazer um produto para a veterinária e já tendo tantos estudos e comprovações de que isso é um benefício, né, para a saúde do animal, é importante que a gente possa cobrar e você pode contar com a nossa ação aqui parlamentar, com a nossa frente também e com todos os movimentos que a gente faz em favor disso. Sim, eu agradeço. E tem até uma brecha que o médico veterinário ele pode prescrever medicamentos de uso humano, né, produtos destinados ao uso humano. Então, baseadas nessas brechas, os veterinários continuam prescrevendo das associações. Tá. Uma dúvida que eu acho que vai ser parecida a resposta com a medicina tradicional. Muita desconfiança dos seus colegas veterinários sobre uma atuação ligada à cannabis? Olha, até que tem, viu? Mas eu vou te falar que o veterinário ele tem muito mais a mente aberta do que, né, os nossos colegas aí da área humana. Então a gente vê ainda muito mais essa abertura, mas mesmo assim ainda tem aqueles veterinários muito na caixa, né, principalmente neurologistas, por exemplo, né, e tudo mais, que acabam realmente olhando só aquela medicina que a gente aprende na faculdade, aquela medicina da indústria, aquela medicina dos ultraprocessados. Preciso então também fazer aqui, porque eu quando consegui aprovar a lei aqui na Assembleia, Carol, a gente foi buscar algumas parcerias para poder me ajudar a fazer com que o governador sancionasse a lei, porque depois de aprovada no parlamento, você precisa fazer com que o governador sancione. E a gente foi buscar nos conselhos de profissões o apoiamento e realmente eu vejo os movimentos do conselho, tanto o federal quanto o regional aqui da veterinária, um incentivo muito maior do que a medicina humana, vamos dizer assim, né? De apoiamento a essa terapia. Então, quero também aqui fazer jus. Eu acho que você, de alguma forma, participa de tudo isso, porque você está envolvido em todas elas. Mas é importante saber que a tua atividade, enquanto instituição, tem um olhar bastante aberto para essa terapia. Com certeza, isso é muito importante para a gente como profissional. Vários conselhos de outros estados já me chamaram, já viajei lá para palestrar, palestras totalmente abertas e gratuitas para os médicos veterinários terem essa consciência da medicina canabinoide. Então a gente não vê essa movimentação de conselho nenhum. E ter o nosso conselho do nosso lado foi o que tornou essa caminhada muito mais fácil para a gente, porque senão, com certeza, a gente ainda estaria no limbo jurídico e legislativo aí de anos atrás. Não é? Vocês têm alguns desafios ainda enquanto conselho para poder ampliar essa questão da medicina endocannabinoide nos animais? Existem ainda algumas lutas que estão sendo feitas, seja na Anvisa, no MAPA, né? No caso de vocês, Sim. pelo que eu entendi, a relação de vocês talvez esteja mais envolvendo ali o Ministério, né? É isso? Isso. O que acontece? Agora, o Conselho tem um grande desafio pela frente, né? Eles estão estudando a constituição de uma comissão, né, voltada para esse tema, justamente para alinhar mais as coisas com o MAPA. Ver se a gente realmente vai ter esse
canal de importação de produtos veterinários, toda a parte de registro de produtos, a parte de pesquisa também, né, que é muito importante aí de ter toda essa conversa, e também futuramente, né, uma normativa do Conselho que venha regulando realmente essa área. Uma das coisas positivas é que já tem na visão do Conselho Federal de Medicina Veterinária a regulamentação da endocannabinologia como uma especialidade. Assim Ótimo. como, né, temos aí os neurologistas que têm aquela carteirinha de especialista e tudo mais, trazer a endocannabinologia para essa responsabilidade. Carol, a gente sabe que os produtos da 660 são de outros países, têm origem em diversos países. E você tem a informação de como é que é a atividade profissional de um veterinário em outros países? Já tem isso mais avançado? Tem alguma referência que você utilizaria para trazer para cá? Ou é difícil de ter essa informação? Eu já fiz muito contato com vários médicos veterinários de outros países. Quando a gente fala, por exemplo, de Estados Unidos, é a indústria do CBD para veterinária. Não tem ainda essa concepção da importância do THC na nossa terapêutica, que é o que faz mais parte da rotina veterinária, até mais do que o CBD, por exemplo, né? Então lá tem muito essa consciência do CBD. A gente tem os países latinos que têm já esse olhar, tanto com a importância do THC, e tem trabalhos importantes nessa área, mas de um modo geral, as pessoas desconhecem muito, os profissionais desconhecem muito as aplicabilidades da cannabis além do CBD. Tá. Então, realmente, é um trabalho que a gente tá levando para fora já, né? Tá trazendo essa temática para fora para mostrar essa importância. Ai, que orgulho, o Brasil então vai, quem sabe, servir de referência para a questão dos avanços da medicina veterinária no uso de cannabis. A gente está fechando já o nosso bate-papo, e aí, assim, você sabe que uma das nossas lutas principais é a lei estadual que incluiu os produtos à base de cannabis no SUS aqui em São Paulo. A gente tem alguns desafios pela frente, não são poucos, a lei ainda é bastante restritiva, mas eu queria que você pudesse falar um pouco a respeito da importância de garantir esse acesso pela saúde pública. Claro, eu estou falando agora no caso dos humanos, você inclusive já deu um relato no começo do nosso bate-papo aqui do seu uso mesmo e do seu companheiro. Queria que você pudesse falar sobre a importância desse tema e o que você pensa do SUS abraçar essa terapia. Hoje a gente já tem uma configuração de família multiespécie, né? Então o animal ele já é parte dessa família. E quando a gente tem um animal doente, a gente tem um tutor que também está passando por transtornos, está passando também por toda aquela sensibilidade do que está acontecendo com o seu filho, né, o seu filho de 4 patas. Então, essas leis são extremamente importantes de que cada vez as pessoas tenham mais acesso, porque na minha rotina eu tenho um grande número de pacientes pets que eu atendo, que são apoios emocionais de crianças com autismo, de pessoas com depressão ou doenças graves. Então, não, né, mesmo que seja da parte humana, tem tudo a ver ali com essa parte veterinária. E hoje a gente acompanha, né, muitas famílias desses pets em que o tratamento do pet despertou não só a curiosidade, mas a vontade da família em buscar o tratamento para o humano. Não foi ao contrário, do humano veio para o pet. E hoje vários tutores meus se beneficiam, por exemplo, de leis como essa, para que tenham acesso a esse produto. Então, é realmente muito importante que cada vez mais, não só pelo acesso, né, mas que cada vez mais a gente tenha essas informações sendo difundidas e que a gente consiga praticar uma medicina de redução de danos. Perfeito. Que bom. Carol, a gente sempre fecha o programa perguntando um pouco para a nossa convidada, assim, qual a expectativa dela para os próximos anos em relação a cannabis. Se você está esperançosa para os avanços, se você tem muita preocupação de, eventualmente, a gente ter um congresso ainda bastante conservador, se você pensa que o caminho é o judiciário. Queria que você pudesse, para a gente poder fechar esse bate-papo tão importante, fazer um relato seu a respeito dessa expectativa. A planta, ela ensina pra gente o efeito comitiva, né? Que é o efeito de sinergia ali dos compostos. Então, eu acho que cada iniciativa forma esse efeito comitiva pro nosso futuro. Eu vejo tudo com muita esperança, com certeza. Não só porque eu conheço da parte técnica ali e sei o quanto isso vai impactar no futuro, numa saúde pública, numa saúde única, né? É bem importante a gente usar esse termo. Mas eu vejo todo esse cenário de uma maneira positiva. Claro que tem algumas coisas que não era da forma que a gente gostaria,
gostaria, mas a gente sabe que é um avanço progressivo, é um avanço que vai levar ainda anos para estar do jeito que nós gostaríamos, né? Mas só de ver, por exemplo, hoje essas aberturas para não ter tanta evasão de cérebros dos pesquisadores para fora do país, porque acaba tendo mais incentivo fora, hoje a gente já tem esse cenário muito mais aberto. E aí, cada vez mais a gente vai fortalecer. O Brasil está em número 1 de produção científica de cannabis, né? Então, todo esse cenário corrobora aí para uma visão muito importante para o futuro. Tenho muita esperança, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter muita ação, acompanhar isso tudo de perto. A gente não pode ter uma participação ali passiva, a gente tem que ter uma participação ativa, porque só assim a gente vai ter realmente um acesso democrático. É isso, a sua vida é prova de que a sua luta também ajudou a avançar nesse campo, então parabéns, Carol, de verdade é um orgulho muito grande ter você aqui nesse bate-papo com a gente. A ideia de lançar o Pode Chegar também é fazer com que as pessoas possam ingressar numa instituição que é pública, que é importante, maior parlamento estadual da América Latina, para tratar de um tema que ainda tem preconceito, mas a gente vai avançando passo a passo. Então, agradecer mais uma vez em nome da Assembleia a sua vinda aqui. E muito feliz, porque a gente não falou muito, mas a Carol é caiçara praticamente. Eu sei que ela nasceu no interior, mas é de Bertioga, né? Uma cidade ali vizinha minha. Então, parabéns pela sua trajetória também profissional e pessoal. Muito obrigada. E parabéns por vocês estarem fazendo esse efeito comitiva tão importante. Gratidão. É isso. Espero que vocês tenham gostado, para a gente poder entender um pouco mais aí sobre a veterinária e cannabis medicinal. Tem tudo a ver e a Carol é uma grande referência para esse assunto. Até o próximo bate-papo. Valeu!